Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e esta é a Batata Espacial, o seu site de cultura nerd e de cultura em geral na internet. Meu canal no YouTube é o Carlos Eduardo Lose Rezende. Lose se escreve L-O-H-S-E, Rezende se escreve com Z. Se inscreva no canal, toque o sininho das notificações para saber quando tem vídeo novo, curta, compartilhe, comente. Venha participar das nossas discussões sobre cinema, sobre séries, sobre cultura e outras coisinhas mais, tá? E hoje nós vamos falar de filmes aí que estão estreando, né, nesse fim de semana aí do dia 22 de setembro de 2024, tá? E hoje eu quero trazer para vocês um novo filme do Woody Allen, tá? Que foi feito na França, é um filme francês, tá? Chamado Golpe de Sorte em Paris, tá certo? Woody Allen, né, cineasta altamente renomado, né, teve todo aquele problema dele com a Mia Farrow, né, com a enteada dele, aquele negócio todo. Aí ele ficou meio que boicotado, censurado nos Estados Unidos. Ele tá meio que fazendo filmes fora do país, né, para poder continuar a levar a sua carreira, né? Carreira essa que já teve grandes obras-primas, né, e que hoje eu sei lá, gente, eu vou ser bem sincero com vocês. Eu acho que hoje ele já está um pouco, sabe, meio desgastado. Eu não tenho visto filmes assim tão maravilhosos quanto os que ele fez no passado. Ainda assim, filmes muito bons, tá? Mas de qualquer forma, filmes que já, sabe, não tem o mesmo vigor, né, dos anos áureos, vamos dizer assim, da carreira dele. De qualquer forma, ele está nativo, entendeu? Ele ainda está fazendo filmes interessantes, filmes pertinentes, entendeu? E Golpe de Sorte de Paris é um deles, tá? Apesar de não ser uma grande coisa, tá? Na minha modestíssima opinião, tá? De pessoa que vê filmes e que gosta de falar sobre cinema, não sou crítico. Lembrem-se sempre disso, tá? E é aquela coisa que a gente sempre fala, né? Sempre, por mais técnico que o crítico seja às vezes, né? Por mais experimentado, por mais conhecimento cinematográfico que ele tenha, sempre vai ter, né? Um pouquinho do toque pessoal, do gosto pessoal, né? Da pessoa, gosto pessoal da pessoa é pesado, né? Do gosto pessoal do crítico ali, né? Na sua obra, eu sempre acreditei nisso, sempre eu acho que sempre rola uma paradinha um pouco pessoal aí. Mas vamos falar do filme, tá? Vou dar um spoilers aqui sobre ele, tá? Não tentar dar muitos spoilers, mas eu tenho que falar sobre alguma coisa aqui. O filme basicamente tem uma ideia muito simples, é um triângulo amoroso, né? Triângulo amoroso a gente já viu 300 mil vezes por aí, né, em vários filmes, coisa e tal. E esse triângulo amoroso, né, ele é composto de um casal, né, que é a Fanny e o Alan, né, e o amante que vai ser o Jean. O Jean é um antigo colega de escola da Fanny, né, e eles começam depois de muito tempo, eles se reencontram, né? E eles começam a enlaçar conversas, encontros, coisa e tal. A Fanny vai ficando meio que encantada pelo Jean, coisa e tal. E obviamente eles vão começar um caso. Mas o marido do Alan, né, é um cara muito bem sucedido, é um cara que adora a Fanny, né, no caso, né? E a Fanny fica nesse dilema, né? Ela tá ali tendo esse amante, né, que é o Jean, né, que é uma experiência nova para ela. A Fanny tem uma natureza muito rebelde, enquanto que o Alan é um cara, vamos dizer assim, mais centrado, é um cara que está pensando muito mais, vamos dizer assim, em ter uma família bem estabelecida, ter filhos. Ele tem uma carreira sólida, economicamente sólida, ele quer, vamos dizer assim, laurear a esposa dele como se fosse um troféu dele, essa coisa toda. Tem uma parada meio possessiva aí, mas ainda assim ele é um cara muito dedicado à esposa, né? E aí a Fanny vai ficar nesse dilema. Até que, obviamente, né, o filme vai enveredando por esse caminho, obviamente vão começar a surgir as primeiras suspeitas, né, do Alan, né? O Alan vai investigar, né, com botar um investigador particular para ir atrás da Fanny, né? E ele descobre, né, que a Fanny tem um amante. Só que o Alan é um cara, né, que é muito rico e o emprego dele o que é? Fazer as pessoas ricas ficarem mais ricas ainda, né? E a Fanny não sabe muito bem o que ele faz, né? Ela fica perguntando, ele fala: meu emprego é o seguinte, fazer as pessoas mais ricas ficarem mais ricas ainda, entendeu? E eu ganho a minha parte nisso, né? E a Fanny fala: isso é uma coisa lícita, isso é uma coisa legal? Ele geralmente é. Se geralmente é, porque tem partes que não são, né? E aí o que vai acontecer? A gente vai começar a conhecer, né, o outro lado do Alan, né? Que é o cara ali que
matou um sócio dele, né, para poder ganhar dinheiro nisso, né? E ele contrata dois capangas romenos, né, que já tinham contratado para matar o sócio dele, né? E ele vai contratar esses dois capangas para matar o Jean, que é o amante, né? E o Jean, né, desaparece sem deixar vestígios, né? E a Fanny fica ali meio que totalmente fora de órbita, né? Porque ela encontra o apartamento dele aberto, todas as coisas do Jean desapareceram, coisa e tal, né? E ela ficou bolada com aquela história porque ela pensou assim: quando eu estava namorando ele, era só um caso ali, cada um com a sua vida, tudo bem. Mas quando eu comecei a falar que ia largar meu marido para ficar com ele, ele acabou indo embora. Mas na verdade ele foi, o Jean acabou sendo assassinado pelo marido, né? Por um outro lado, você vai ter a mãe, que é da Fanny, que acha, né, que o Jean é tudo de bom, coisa e tal, tá? Só que com o tempo ela vai começar a suspeitar, né, do Jean, vão começar a aparecer algumas evidências, né, que ela vai começar a suspeitar do Jean, ela vai começar a encaixar as peças ali, vai começar a perceber que na verdade o Jean matou o sócio dele, né? E que ela, perdão, o Jean não, o Alain, né, no caso, né? Matou o sócio dele, né? E que matou o Jean também, né? Que ele poderia ter matado o Jean também, coisa e tal, né? E aí a história vai por essa vibe. A mãe, que era uma sogra que achava que o genro era maravilhoso, começa a dizer para a filha que o genro é um assassino, pode ser um assassino, e que ela tem que tomar cuidado com isso. E obviamente o Alan vai descobrir, né, as suspeitas da sogra, né? E aí eu não vou parar por aqui, senão vai ser spoiler demais, tá certo? Só que, então, gente, é um tipo de filme, tá? Que essa história que eu contei pra vocês, se a gente puxar na memória, entendeu? E dos filmes que a gente viu no passado, são coisas que já vimos, né? São coisas que, sabe, não são novidade nenhuma. É uma trama, é uma narrativa, uma trama que, sabe, não tem novidade nenhuma nela. É uma coisa que já foi feita mil vezes, coisa e tal, né? Agora, é claro que o Woody Allen vai acrescentar alguns elementos aí, né? Por exemplo, o Alan é um cara que gosta de caçar, né? Que isso vai ser uma coisa importante na trama do filme, né? Você vai ter todos aqueles diálogos ali de uma alta sociedade ali que fica vendo aquele casal como se fosse um grande exemplo, coisa e tal. Você vai ter festas ali, um pouco de diferença também de mentalidade da cultura americana para a cultura francesa também é um pouco citada no filme, né? Isso também é interessante, tá? Mas o filme é uma história muito convencional, uma história que, sabe, já vimos algumas vezes e a gente já tem uma ideia do que vai acontecer. É um filme previsível, tá? Ele tem uma certa previsibilidade, né? Até porque é uma história já muito batida, muito manjada, né? No caso, né? Agora, é claro que o Woody Allen vai acrescentar alguns elementos, né? Vai acrescentar sua ironia, né? Vai acrescentar o acaso ali também, coisa e tal, né? Mas infelizmente ele acrescentou uma conveniência de roteiro que não deu para engolir, sabe? Que simplificou demais a trama e a trama poderia ter ficado muito mais elaborada, entendeu? Se ele não tivesse colocado essa conveniência de roteiro aí. Essa conveniência de roteiro eu não vou falar aqui, porque senão eu vou ficar dando spoiler demais no filme, tá? Mas isso para mim foi o grande problema do filme, essa conveniência de roteiro aí, que acabou simplificando demais a trama no final, justamente quando o espectador está com a atenção mais presa no filme, né? E essa coisa poderia ter sido um pouco mais bem trabalhada, um pouco mais bem elaborada, entendeu? E ela acabou sendo resolvida muito rápido e deu um desfecho muito rápido para o filme, entendeu? Mas eu não vou ficar aqui entrando em detalhes com relação a isso. De qualquer forma, entendeu? Ainda assim é um filme do Woody Allen, ainda assim é um filme que vale a pena assistir, tá? Só que não é nada maravilhoso, sensacional, entendeu? Como uma Rosa Púrpura do Cairo, que a gente já viu, né? Ou uma Annie Hall também, né? Quer dizer, você... Ou até aqueles filmes mais do início da carreira dele que eram mais comédia pastelão mesmo, tipo Dorminhoco, coisas do gênero, assim, entendeu? Mas, de qualquer forma, ainda assim é um filme do Woody Allen, ainda assim é um filme que vale a pena assistir, tá? É, ainda tem o toquezinho dele ali, embora as histórias já não sejam mais tão instigantes, tão sensacionais, tão inéditas, né? Como a gente viu no passado, né? Da carreira dele. Eu acho que realmente é aquela coisa, né? O cara já fez filme demais, entendeu? Ele tem a caixinha lá onde ele anota as ideiazinhas dele num papel, ele guarda lá e depois ele vai pegando aqui, ele vai montando o filme com aquelas ideiazinhas que ele vai botando na caixinha dele, coisa e tal, né? Mas de qualquer forma, apesar de não ser mais
aquele Woody Allen dos áureos tempos, entendeu? Ainda assim ele está nativo, ainda assim ele está fazendo filmes, e ele conseguiu, né, escapar dessa cultura de cancelamento que existe hoje, né, que foi um negócio muito barra pesada, né, que aconteceu para todas as partes, né, não só para Mia Farrow, mas também para ele, coisa e tal, coisa lamentável, coisas que acontecem infelizmente na vida das pessoas, tá? Mas eu não sei até que ponto se deve cancelar ou não um sujeito por causa de determinadas coisas que ele fez na vida que podem ser consideradas moralmente erradas, né, para algumas pessoas e para outras nem tanto, né? Algumas pessoas podem achar o que ele fez, o que ele fez na vida dele com relação à vida pessoal dele moralmente errado, né? Ele tem problemas de relacionamento com os filhos dele por causa disso também, né? Ele deu uma entrevista para o Bial uma vez, ele contou isso, né? Mas, de qualquer forma, gente, ainda assim eu acho que vale a pena toda vez que o Woody Allen solta um filmezinho, né? Você ir lá assistir, ir lá ver, coisa e tal, tá? Que, apesar de não ser mais aquelas obras, grandes obras-primas do passado, ainda são filmes que, sabe, são interessantes, que valem a pena você ir ao cinema para assistir sim. Tá certo, gente? Vou ficando por aqui, tá? Desejando vida longa e próspera a todos. Meu canal no YouTube é o Carlos Eduardo Lose Rezende. Meu site é o batataespacialtudojunto.com.br, cerca de 450 filmes analisados lá em texto, tá? Para vocês poderem dar uma olhada lá, tá? E futuramente a gente vai conversar sobre mais filmes aí com vocês, tá bom? Um abração, fui e até a próxima.